É isso, galera. De volta aqui no canal do Leste, porque as notícias não param. O dia, como vocês já perceberam, está muito quente. Tem mais informação chegando. Inclusive tem jogo amanhã, né? Tem muita gente que não tá nem lembrando, mas tem jogo amanhã. O Fluminense enfrenta o Bahia e tem notícia também sobre o provável time titular que vai entrar em campo neste sábado, além de mais informações de bastidores aqui, a repercussão de tudo que aconteceu nesta sexta-feira, a repercussão interna e como o Fluminense vem tratando este caso desde que as notícias vieram à tona hoje, principalmente através do vídeo do Gabriel Amaral mais cedo lá no Raiz Tricolor. Vou contar mais um pouco aqui para vocês. Já deixa o like aí, se inscreva no canal se você não está inscrito, sempre pedindo essa moral, porque é muito importante a participação, a ajuda de todos vocês que me assistem aqui todos os dias e ajudam a construir o canal do Leste. Ó, já foi na Bet7K, cotação para vitória do Fluminense amanhã, hein? Para dar seu palpite, eu tô achando que essa confusão toda, tudo isso aí que tá rolando, eu acho que vai acabar tendo um efeito positivo, creio eu, em termos de motivação dos jogadores. Sei não, geralmente no futebol rola essas coisas. No Flamengo recentemente aconteceu isso. Então eu tô achando que isso vai mexer com os brios dos atletas, pelo menos eu tô com essa sensação. Bet7K pagando 1,68 na vitória do Fluminense. Vou deixar aqui no comentário fixado o link para você fazer seu cadastro lá. Dá essa moral aqui, se puder me dar essa força, faz lá seu cadastro. Se já tiver seu cadastro, então é só ir lá e curtir bônus exclusivos até R$7.000 lá na Bet7K. Vitória do Fluminense pagando 1,68 e também tem aqui a dupla chance não está muito vantajosa. Eu acho que quem tiver confiante vale entrar nesse 1,68 aí na vitória do Fluminense. E também lá na Mais Ágil, que ajuda você a antecipar o saldo na FGTS. Se você está com uma grana presa, retida lá no seu fundo de garantia, entre em contato aqui na descrição do vídeo com a Mais Ágil, que eles vão te ajudar a receber esse dinheiro rapidinho na tua conta e você pode usar da maneira que você achar melhor. Tem uma equipe lá pronta, especializada para te ajudar e te dar todo o caminho necessário para você conseguir retirar essa grana aí, tá bom? Vamos lá, galera. O que a gente tem de informação de bastidor aqui neste momento, ainda sobre os desdobramentos dessa situação, principalmente envolvendo o Marcelo, não é só o Marcelo, tem algumas questões aí. Mais cedo já falei aqui no vídeo, acrescentei algumas coisas, repercutindo também as informações dos colegas, principalmente do Gabriel Amaral e também do Caio Blois, que publicou outros detalhes lá no site Super Esportes. Hoje o dia foi muito agitado, né? O Fluminense reagindo a essas notícias que, obviamente, o clube não gostaria que viesse à tona, e isso é jornalismo, né? A gente publica as coisas que normalmente não gostariam que fossem publicadas. E não tem hora boa para dar notícia ruim e notícia boa. Não é assim que as coisas funcionam. Eu falei sobre isso mais cedo. O futebol ele funciona dessa maneira. Quando as coisas saem um pouco dos trilhos, é na crise que geralmente as pessoas começam a falar. E por isso que algumas situações que antes passavam despercebidas acabam vindo à tona. E o clube está tentando reagir a isso. E há uma espécie de caça às bruxas, até o Netflu falou isso um pouco mais cedo, e foi uma coisa que chegou a mim, no sentido de tentar estancar de uma vez o vazamento de informações. Então há uma pressão que já é uma rotina, na verdade, no dia a dia do clube, mas há uma pressão maior para tentar entender de onde veio esse vazamento, por que isso aconteceu, e conter isso de alguma forma. Uma reunião de emergência foi convocada, né, por parte principalmente da diretoria de comunicação, através do Ronaldo França, para meio que estabelecer ali não uma lei da mordaça, uma lei da mordaça é muito forte, mas para que ninguém dê nenhum tipo de entrevista ou nenhum tipo de declaração ou fale com alguns jornalistas sem a permissão da comunicação do clube. Informação que o Gabriel Amaral trouxe agora há pouco também lá no Raiz Tricolor. Então, é uma forma do clube tentar reagir a tudo isso que vem acontecendo. É uma forma do clube tentar reagir a isso que vem acontecendo e evitar que isso também se torne uma bola de neve, né? E que outras situações
possam ser externados, até porque, obviamente, acaba chamando a atenção de todo mundo e a gente corre atrás para apurar, que é o que eu estou fazendo também. Uma outra informação que o Gabriel conseguiu trazer e eu confirmei essa informação foi de que o Palagione cobrou o Eduardo Barros, o auxiliar técnico, que inclusive vai ser o responsável por comandar a equipe amanhã e no jogo contra o São Paulo, devido àquela discussão com o torcedor lá em Volta Redonda no jogo contra o Atlético Mineiro, né? Talvez até o Eduardo comente, venha comentar isso na entrevista coletiva, é bem provável. O Angione foi chamar a atenção porque isso não deveria ter ocorrido. Então foi uma cobrança interna também que houve da diretoria e muito correta, né, ao meu ver, por sinal, muito correta essa cobrança, porque nem o Eduardo Barros e nem ninguém está ali para ficar batendo boca com um torcedor que pagou o seu ingresso e tem direito de ir ao estádio e se manifestar desde que não ultrapasse os limites. Então, assim, foi um dia de muita cobrança, um dia de muita pressão assim interna para tentar identificar de onde está vindo isso e como proceder. É uma coisa que a gente sabe que não funciona, né? Talvez pessoas, quem trabalha mais tempo com futebol, sabe que as coisas não funcionam assim. Tanto é que a reunião já vazou. A reunião foi para evitar vazamento e já vazou a reunião. Os jornalistas, cada um, nós aqui que trabalhamos e corremos atrás da informação, cada um tem suas fontes, cada um corre atrás das suas notícias e quando há um fato de maior expressão como esse, é normal que todo mundo vá apurar, vá buscar informação e vai descobrindo mais alguma coisa. Então, infelizmente, muita gente hoje, em pleno 2023, acha que alguns jornalistas dependem apenas de diretoria para informação, quando é exatamente o contrário, né? Eu, por exemplo, se dependesse disso, iria passar fome. Não estaria vivendo disso, certamente. Então é o tipo de coisa que não funciona, não mais, não mais. Pode funcionar até um certo ponto, mas vai chegar uma hora que as pessoas estão pressionadas por um motivo ou por outro, inclusive por esse motivo de não poder falar, e acabam soltando algumas informações que a gente vai ligando aos pontos e vai construindo, né, e vai chegando ao que realmente interessa, que é uma notícia mais relevante, né, e bem apurada principalmente. Então, agora a comissão técnica vai ter que agir no sentido de não deixar isso entrar em campo, principalmente no jogo de amanhã. Existe uma forma de você resolver isso de uma vez por todas, que é vencendo, é ganhando. O Fluminense ganha amanhã e ganha Sport Cristal. Semana que vem a gente vai estar falando de outra coisa, a não ser que, obviamente, um fato muito importante venha a acontecer. É assim que funciona o futebol. Quando você está vencendo, está tudo bem, as pessoas percebem que algo ali, pô, isso aqui não é muito legal, não precisava disso, mas acaba que ninguém fala nada, porque o clima está favorável. Quando começa a perder, quando se entra numa espiral negativa, as pessoas falam. É assim, sempre foi assim e o futebol sempre funcionará dessa forma. Não é o jornalista que só busca notícia quando o clima está ruim, quando o clima está pesado. É que as pessoas falam neste momento, né? Isso não é apenas uma coincidência, né? É assim que funciona. E aí, agora, nesse momento, cabem aos líderes, né, a diretoria agir e estancar isso, assim como a comissão técnica. É isso que é dessa forma que a coisa funciona, dessa forma que a coisa acontece. Para isso existem essas pessoas lá que são responsáveis justamente para administrar. O problema do Fluminense aqui, ele se resolve com gestão, né? A gestão vai agir e se ela agir, são coisas que são contornáveis neste momento. Não é algo de outro mundo que não dá para contornar. Uma outra situação que eu apurei depois, com o passar do tempo, em relação a essa questão do desgaste dos jogadores, é que de fato há uma insatisfação e o Diniz ele tem como perfil confiar muito no atleta. Por vezes a fisiologia indica que, ó, esse jogador ele está com risco maior de se lesionar. Seria bom ele não jogar. O Diniz vai lá, fala com, pô, sei lá, o Ares. Aí, Ares, pô, como é que você tá sentindo? Você tá bem? Não, eu tô bem, professor, vou pro jogo. O que acontece? O cara, muitas vezes, ele fica com medo de falar, não, eu não tô bem, e aí ser visto como alguém que tá fazendo corpo mole. Aí o cara acaba falando que tá bem, e ele vai pro jogo. E aí depois pode ocorrer, ou não, uma lesão. Quando não acontece, ninguém fala nada. Quando começa a acontecer, o que acontece? Isso em algum momento acaba sendo externado.
É assim, o Diniz sempre trabalhou assim, só que dessa vez a coisa está gerando um pouco de atrito, um pouco de problema, porque o Nino, por exemplo, foi cortado devido a uma lesão muscular, ele não pôde ir para a seleção brasileira. Uma lesão muscular que, no entendimento de muita gente, poderia ter sido evitada. Não tem como você adivinhar. Não sei se alguém sugeriu para o Nino não jogar, isso é uma informação que eu não tenho, mas é assim, o Diniz ele tem esse perfil de muitas vezes acreditar apenas na palavra do atleta e, entre aspas, ignorar um pouco a fisiologia nesse sentido. Isso aí é um fato já relatado por algumas pessoas com quem eu falei. Bom, vamos lá. Em relação ao time titular para amanhã, a gente pode ter alguma novidade aí, ou algumas novidades. O próprio Marcelo voltando, recuperado de uma gastroenterite, treinou nessa sexta-feira. Felipe Melo também treinou normalmente, então a tendência é de que ele vá para o jogo. Ele ficou fora contra o Atlético até por precaução. Então a gente tem essas novidades, um time do Fluminense voltando a ter quase todos os seus jogadores à disposição, quase todo o time ideal. Falta basicamente aí o Alexander. Só que no meio de campo, não tem o André suspenso dessa vez, é o desfalque. E aí, Thiago Santos e Lima estão brigando por uma vaga, informação que o GE. Globo trouxe há pouco. Eu também confirmei, Thiago Santos e Lima brigando por essa vaga. O Martinelli deve ser titular ao lado do Ganso. Então essa é a principal dúvida, com o Felipe Melo voltando à zaga. Então o Fluminense vai para campo com Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo. Aí Thiago Santos ou Lima, né, se ele optar por ter um homem mais de marcação, mais recuado, que seria o Thiago Santos. É uma característica mais próxima ali a do André, obviamente não com a mesma qualidade. E aí, Martinelli e Ganso com Keno, Arias e Germancano, esse ataque que já não atua junto há muito tempo. Pelo menos essa é a boa notícia, o Fluminense voltando a contar com o seu time quase todo completo. Uma pena não tendo o André e Alexander, obviamente isso aí já faz uma diferença enorme, mas o André é por suspensão, não é por lesão. Então, na próxima rodada, o André voltando, do time ideal que a gente planeja aí, não teríamos só o Alexander que está lesionado e vai demorar um pouquinho mais para voltar. Beleza? Deixe aí seu comentário sobre todos esses assuntos, a provável escalação do Fluminense. Acho que esse é o melhor time realmente para entrar em campo diante do Bahia. E, claro, a partir da manhã deste sábado, pré-jogo, com todas as informações de Bahia e Fluminense aqui para vocês, beleza? Tamo junto, vamos que vamos.